Eu quero, meus irmãos, convidá-los a atentarem para o ensino da palavra nessa manhã. Irei falar sobre o batismo infantil, em razão também de hoje termos a realização deste sacramento, o batismo da nossa irmãzinha Helena, filha do nosso irmão pastor Michel e da Albanese. Quero então convidá-los a abrirem suas Bíblias no texto de Atos capítulo 2. Lerei apenas um versículo, mas ao longo do estudo nós leremos vários outros versículos, outros textos da palavra do nosso Senhor. Atos capítulo 2, apenas o versículo 39. Atos capítulo 2, versículo 39. Eu convido os que podem se colocarem em pé. Eu lerei o texto. Ouçam com atenção o que diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 39. O texto diz: Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Os irmãos podem sentar. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos, suplicando que nos abençoe e aplique a nós a sua palavra. Senhor nosso Deus, Pai celeste, Deus bendito, soberano, nosso Criador, Senhor dos céus e da terra. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Por isso nos reunimos nessa manhã, ó Deus, em Teu nome, no nome do Teu Filho, para bendizer, glorificar, exaltar ao Senhor, cantar louvores a Ti, para nos dirigirmos a Ti em oração e lermos a Tua palavra e sermos expostos à pregação da palavra do Senhor. E nós Te rogamos, ó Deus, aceita em Cristo Jesus a nossa adoração. Rogamos pela Tua igreja em todos os lugares desse mundo. Abençoa, ó Deus, o Teu povo. Edifica, ó Deus, a Tua igreja por meio da Tua palavra. Fala a nós e ajuda-nos, ó Deus, a receber com alegria e assim, ó Deus, pela graça do Senhor, nos esforçarmos para atender aquilo que o Senhor requer de nós. Seja o Senhor gracioso para com aqueles irmãos que não podem vir ao culto público por uma razão justa, irmãos enfermos, irmãos cuidando de seus enfermos, ou alguma razão justa que o Senhor conhece. Nós pedimos que o Senhor os console, os guarde, que fortaleça, ó Deus, esses irmãos. Dá-nos a graça, ó Deus, de nesse dia bendizermos ao Senhor, descansarmos em Ti, meditando nas obras das Tuas mãos, a obra da criação, da providência, da redenção. Abençoa, ó Deus, a Tua palavra. Mais uma vez nós Te rogamos. Mais uma vez nós pedimos, fala a nós, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o meu propósito nessa manhã é falar aos irmãos um pouco sobre o batismo infantil, sua origem, fundamento, e a doutrina do pacto, que é a base bíblico-doutrinária do batismo infantil, e, por fim, o significado do batismo. No pacto que Deus fez com o seu povo, e nós ouvimos ontem pela palestra do nosso irmão Gerson, que Deus sempre se relacionou, sempre se relaciona com o seu povo por meio de aliança, por meio de pacto. E no pacto que Deus fez com o seu povo, em todas as administrações do pacto, Ele ordenou que as crianças dos participantes do pacto fossem incluídas no seu povo. Isto é, a igreja visível do Senhor. E Deus ordenou que o sinal, o objetivo da inclusão das crianças no pacto, no período do Antigo Testamento, fosse a circuncisão. E no período do Novo Testamento, o batismo com água. Nós, meus irmãos, crentes do período do Novo Testamento,
cremos que a Escritura nos autoriza a conceder a ordenança do batismo aos nossos filhos, porque também no Antigo Testamento as crianças eram circuncidadas e a circuncisão tem a mesma natureza do batismo com água. Ambos simbolizam a remoção da imundície, do pecado. Ambos simbolizam a purificação da sujeira do pecado, a imputação da justiça de Cristo, a união com Cristo. Mas como que isso se aplica aos filhos de pais crentes, aos nossos filhos, os filhos do pacto? Nós vamos considerar hoje, como disse aos irmãos, o batismo infantil, seu significado, origem, a base bíblica e também as bênçãos para as crianças do pacto, para a igreja, para o povo de Deus. Eu quero considerar com os irmãos o batismo infantil, primeiro, sua origem e fundamento. Em segundo lugar, a doutrina do pacto, portanto, aprofundando um pouco mais o primeiro ponto, fundamento, a doutrina do pacto, a base bíblico-doutrinária do batismo infantil e o significado do batismo infantil. Meus irmãos, uma pergunta que muitos anabatistas, os que não batizam crianças, fazem aos pedobatistas, os que batizam crianças, é essa pergunta: por que vocês batizam seus filhos? Por que vocês batizam pequenas crianças se elas não demonstram fé? Não podem responder com fé ao Evangelho. Nós vamos procurar responder a essa pergunta ao longo do nosso estudo dessa manhã, considerando primeiro o batismo infantil, sua origem e fundamento. A nossa confissão de fé da Igreja Presbiteriana, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 28, artigo 4º, faz essa afirmação: não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos de pais crentes, embora só um deles o seja, devem ser batizados. E do mesmo modo, os nossos catecismos. Catecismo Maior, pergunta 95, Maior, pergunta 166. A quem deve ser administrado o batismo? E a resposta é: o batismo não deve ser administrado aos que estão fora da igreja visível, e assim estranhos aos pactos da promessa, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Porém, as crianças, cujos pais ou um só deles professarem fé em Cristo e obediência a Ele, estão, quanto a isto, dentro do pacto e devem ser batizadas. Mais uma citação da Confissão Belga, no seu artigo 34. Rejeitamos o erro dos anabatistas que não se contentam com o batismo, que uma vez receberam e que, além disto, condenam o batismo dos filhos pequenos dos crentes. Nós cremos, porém, que eles devem ser batizados e, com o sinal da aliança, devem ser selados. Assim como as crianças em Israel eram circuncidadas com base nas mesmas promessas que foram feitas aos nossos filhos, Cristo, de fato, derramou o seu sangue para lavar igualmente as crianças dos fiéis e os adultos. Por isso elas devem receber o sinal e o sacramento da obra que Cristo fez para elas. Essas são, irmãos, algumas afirmações históricas da nossa fé. Afirmam, com base na doutrina escriturística do pacto, que as crianças do pacto, os filhos de crentes, ao menos um deles, ao menos um dos pais crentes, devem ser batizados. Mas nós devemos considerar, relembrar sempre e aprender mais sobre o fundamento do batismo infantil. Por que nós, cristãos, presbiterianos e aliancistas, batizamos os nossos filhos? Nós podemos fazer a pergunta dos que não batizam as crianças.
Quando uma criança é batizada, é com base na sua resposta de fé às promessas de salvação em Cristo? A resposta a essa pergunta é não. O fundamento para o batismo infantil não é a fé da criança nas promessas do Evangelho. Uma criancinha de 8 dias de idade que eram circuncidados os israelitas no Antigo Testamento, não é capaz de responder com fé ao Evangelho, à mensagem do Evangelho. Qual é, então, o fundamento do batismo infantil? O fundamento para o batismo de crianças, filhos de crentes, é Deus. A promessa de Deus de ser o Deus do seu povo e dos filhos do que pertencem ao seu povo. Portanto, o pacto de Deus com o seu povo é o fundamento do batismo infantil. Ouçam os irmãos o que Deus disse para Abraão. Nós lemos há pouco, Gênesis 17, eu vou ler os versículos 7 e 9 a 13. Estabelecerei, Gênesis 17, 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Mais adiante, versículo 9. Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em tua casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado, nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, será aliança perpétua, diz o Senhor. Ao estabelecer aliança com Abraão, Deus prometeu ser o Deus de Abraão e da sua descendência. Naquela ocasião, Deus também ordenou a circuncisão das crianças, os descendentes de Abraão. Naqueles dias do Antigo Testamento, os meninos, os machos, eram circuncidados. Todos os filhos do pacto eram marcados na pele do seu prepúcio com o sinal da aliança, o sinal da promessa da salvação em Cristo. No Novo Testamento, quando o apóstolo Pedro pregou, dirigindo-se especialmente aos israelitas, depois do Pentecostes, Pedro estava anunciando a Cristo, chamando-os ao arrependimento e fé, logo depois da descida do Espírito Santo sobre a igreja. Então ele lembrou a todos a promessa de Deus feita a Abraão há muito tempo antes. Texto que lemos, Atos 2, 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Portanto, meus irmãos, é com base na promessa de Deus, não na fé da criança, que as crianças do pacto, filhos dos membros da aliança, são batizados, marcados pelo sinal da promessa, como acontecia no período do Antigo Testamento. Então, fundamentados na promessa de Deus, de ser Ele o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos, é que nós, pais crentes, trazemos nossos filhos ao batismo. E então, trabalhamos confiando em Deus, para que eles reconheçam Cristo, creiam em Cristo, aprendam dele, sejam salvos, vivam para a glória do Salvador. Pais crentes oram por seus filhos, ensinam seus filhos o Evangelho, testemunham aos seus filhos o Evangelho diariamente.
trazem seus filhos à igreja para que sejam expostos à pregação da palavra. E tudo isso, meus irmãos, nós fazemos sempre confiando que pela graça de Deus, esses filhos responderão com fé, confirmando em seus corações, em suas vidas, o batismo que receberam na infância. Portanto, pais crentes batizam seus filhos crendo no fato de que Deus é Deus que salva, que é Deus que chama os seus eleitos do mundo e de entre os filhos dos crentes. Pais crentes batizam seus filhos na esperança certa, crendo em Deus, de que Deus cumpre sua promessa. Pois, ouçam bem, meus irmãos crentes, pois para vós é a promessa, para vossos filhos. Pois para vós é a promessa, e para vossos filhos, e para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Nós podemos perguntar, a promessa de Deus quer dizer que todas as crianças batizadas serão salvas? A resposta também é não. Quiséramos nós que sim. Deus não prometeu salvar todos os descendentes de Abraão que fossem circuncidados, assim como Ele não prometeu salvar todas as crianças que forem batizadas. Deus prometeu salvar os que Ele predestinou para si, todos os que Ele chamar, e não todos os que forem circuncidados ou que foram circuncidados no período do Antigo Testamento, ou os que são batizados na infância. Diz a Bíblia, Romanos 8:30, nós conhecemos bem esse texto, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Suponho que o ladrão da cruz não foi batizado na infância, Deus o chamou porque o elegeu. Então, por que todas as nossas crianças devem ser batizadas, meus irmãos? Por que nós as apresentamos, nós as trazemos? Por que motivo pais crentes batizam seus filhos? Nós podemos responder dizendo, porque Deus ordenou que nossos filhos sejam batizados para que carreguem o sinal da promessa da salvação neles, o sinal do pacto. Porque o batismo é um meio de graça, assim como é a pregação da palavra. Os meios de graça são meios ordenados por Deus, meios pelos quais Deus age para a nossa salvação e crescimento espiritual, crescimento na graça. Deus que predestinou o homem também predestinou os meios para a sua salvação e crescimento espiritual, crescimento na graça. Portanto, a mesma razão que faz com que pais crentes testemunhem o Evangelho para suas crianças e os tragam e possam trazer e tragam suas crianças para ouvir a pregação, também os faz trazerem para serem batizadas, para receberem, experimentarem este meio de graça, o batismo. Pais crentes batizam seus filhos certos de que o batismo, assim como a palavra pregada será usada, a palavra é usada por Deus, o batismo também é usado por Deus para dar aos nossos filhos conhecimento da obra de Cristo. Meus irmãos, nossos filhos carregam pelo batismo o sinal da obra de Cristo. O lavar regenerador e renovador do Espírito aplicado a nós pelo Espírito Santo, em razão da obra de Cristo. Pais crentes batizam seus filhos porque entendem que o batismo é um tipo, uma figura de Cristo, do Evangelho. De fato, é o Evangelho apresentado por meio de um sinal visível, a água, que simboliza Jesus Cristo e a obra de Cristo. Simboliza, como citei os irmãos, lá de Tito 3,5, o lavar regenerador, renovador no sangue de Cristo, que é aplicado a nós, ao pecador eleito pelo Espírito Santo.
E assim, meus irmãos, o batismo também ensina, ouçam bem, vejam bem, o batismo também nos ensina que a salvação não depende de nós, mas da graça soberana de Deus. É Deus que concede salvação a pecadores. Então, da mesma forma que nossos filhos ouvem pregação, também eles devem ser trazidos a experimentar este meio de graça, o batismo ordenado pelo Senhor. Portanto, lembrem-se, meus irmãos, ou lembremos todos nós, qual é a base para o batismo infantil? Deus. A promessa de Deus. O pacto de Deus com o seu povo. Eu citei a doutrina do pacto, a doutrina da aliança, como sendo a base bíblico-doutrinária do batismo infantil. Então vamos considerar um pouco mais, em segundo lugar, o pacto de Deus com o seu povo. Na palestra do nosso irmão Gerson, ele apresentou ontem esta doutrina. Nós encontramos a base bíblica para o batismo infantil na doutrina do pacto. Nas diversas administrações do pacto, a aliança de Deus com o seu povo. Desde o começo, desde a criação, Deus sempre se relacionou com o homem por meio de aliança, de pacto. E o que é um pacto? O que é uma aliança? Por definição, pacto é um acordo entre partes. Pode ser um acordo de boa convivência, por exemplo. Você não entra no meu terreno, eu não entro no seu. Aqui estão as linhas. Eu me lembro quando eu era criança e nasci no interior, na roça, os antigos tinham diversos sinais, árvores velhas, árvores centenárias, que delimitavam terrenos. Até hoje nós temos rios que delimitam terrenos, fronteiras e tudo mais. Pacto é um acordo entre partes, com delimitações de ambas as partes. Nesse acordo, as partes estabelecem limites, regras, prometem respeitar os limites e as regras estabelecidas. No caso do pacto de Deus com o seu povo, há uma diferença. Deus estabelece, sustenta e cumpre as estipulações do pacto. Nós não somos e não fomos, meus irmãos, desde o começo, capazes de fazer a nossa parte. E por isso o Filho de Deus veio a esse mundo para cumprir a nossa parte no pacto. A essência do pacto é a promessa de Deus: eu serei o vosso Deus. Vós sereis o meu povo. Esse é o fio de ouro condutor, fio condutor de ouro, no qual o pacto é conduzido, as diversas administrações do pacto. Deus mesmo garante em seu Filho Jesus Cristo todo o necessário para a concretização desse acordo. Portanto, é Deus quem promove, estabelece, sustenta e garante o pacto por nós, o seu povo. Um pastor reformado, Herman Wixman, um holandês, o holandês gosta desse nome, né? Herman, tem vários. Ele fala sobre o pacto em uma das suas obras, entendendo não tanto como um acordo ou contrato entre duas partes, mas como sendo a mais íntima e viva comunhão de amizade da parte de Deus para conosco. Eu vou fazer uma citação até longa do pastor Herman Wixman. Para determinar a ideia do pacto, é melhor observar aquelas passagens da Escritura que falam da relação entre Deus e o povo do pacto. Quando assim fizermos, não pode haver dúvida que a ênfase não é sobre a ideia de um acordo ou contrato, mas antes sobre uma viva relação de amizade entre Deus e aqueles a quem Ele escolheu em Jesus Cristo, Senhor deles.
Nessa relação, ele vive, por assim dizer, em pé de igualdade com o seu povo, se revela a eles, faz com que eles o conheçam, abre seu coração para eles, fala com eles face a face, como um amigo aos seus amigos, transmite, revela seus segredos a eles, vive com ele, por eles. A relação é tal que Deus os recebe em sua própria família, e eles entram na vida de amizade do Deus triuno, e nessa relação desfrutam a mais alta bem-aventurança possível. Deus sempre permanece Deus e Senhor, e o homem permanece criatura e servo. A distância entre o Criador e a criatura, entre Deus e o homem, não é removida. Todavia, como o Senhor Deus no pacto, Ele é o amigo soberano do seu povo, que os abençoa em seu favor, abençoa aqueles que o bendizem, amaldiçoa aqueles que o amaldiçoam, faz do seu povo herdeiros de todas as coisas, coloca-os sobre as obras de suas mãos e faz com que eles entrem em seu descanso e desfrutem dos prazeres que estão em sua destra. Aquele que, como servo, entra no pacto de Deus é, todavia, amigo de Deus, amigo obediente, que tem a lei de Deus em seu coração e se deleita em fazer a sua vontade, cantar seus louvores e se consagrar com corpo e alma em todas as coisas ao Deus vivo. Essa foi a parte que o nosso irmão mais enfatizou ontem, a nossa responsabilidade de, sendo povo do pacto, viver para a glória de Deus, obediente a Ele, servindo. Mas as palavras do pastor Huexman nos lembram João 15, 13 a 15, as palavras de Cristo a seus discípulos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Meus irmãos, Deus soberanamente administra o pacto, Deus soberanamente entrega o seu Filho, o Filho voluntariamente vem a essa terra, cumpre a parte do pacto, a obediência à lei, o sacrifício que era a nossa parte, o Filho de Deus cumpriu por nós, garantindo assim a nossa união com Ele. Eu vou apresentar aos irmãos, o mais rápido que eu puder, o mais resumido que eu puder, as diversas administrações do pacto, podemos chamá-lo de o pacto da graça, administrado através da história do povo de Deus em diversos momentos, o pacto de Deus com o seu povo. E farei isso, meus irmãos, para destacar o fato de que nas diversas administrações do pacto, as crianças estão incluídas no povo do pacto. A presença do descendente, o Filho de Deus que viria, e dos descendentes dos pactuantes, aparece sempre nas diversas administrações do pacto, e algum sinal do pacto. O pacto com Adão no começo, o pacto de obras, Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No pacto com Adão, estava incluída toda a raça humana. Ao desobedecer a Deus, dando ouvidos ao diabo e comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, todos nós, toda a raça humana desonrou a Deus, quebrando o pacto. Em nossa desobediência, trouxemos a desgraça sobre a raça. Trouxemos o pecado e com ele a morte, a condenação eterna. E
todas as demais consequências do pecado para todos os filhos e descendentes de Adão. Gênesis 3, a queda. Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram, todos pecamos em Adão. Mas no mesmo dia, meus irmãos, em que Deus anunciou toda a maldição do pecado a Adão, Ele também anunciou a promessa de um Redentor que viria para destruir o mal, Satanás, o pecado, todas as consequências do pecado. Gênesis 3, 14, 15. O Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós quebramos o pacto, mas Deus não. E por causa da ação graciosa de Deus, direcionada ao descendente da mulher, Jesus, e aos que ele representa, os eleitos, o pacto agora, meus irmãos, estava garantido, mas em Cristo. A marca, o sinal deste pacto seria o sangue derramado da ferida do descendente da mulher, o Senhor Jesus Cristo. Mas adiante Deus pactuou com Noé, a aliança, o pacto da preservação, nessa nova administração do pacto. Deus prometeu não mais destruir os viventes de sobre a face da terra por meio de um dilúvio. O arco-íris foi estabelecido como um sinal visível do pacto de preservação na época de Noé. Na aliança com Noé também Deus inclui a descendência de Noé, os filhos. Gênesis 9, 8 a 18, disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Versículo 12 em diante, disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança. Na aliança com Noé, os descendentes, os filhos, estão incluídos. Deus também entrou em aliança com Israel por meio de Moisés, na época de Moisés. Depois da saída do Egito, chegou o momento de Deus ordenar de maneira mais definida a vida sob aliança, os relacionamentos com Deus e com o próximo. Por isso, no Monte Sinai, Deus renovou a aliança com o seu povo, os filhos de Israel, a aliança da lei. Por meio de Moisés, Deus deu a sua lei ao seu povo, as 10 palavras. Nós os chamamos mais de os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Também na aliança com Israel estavam incluídas as criancinhas. É mais fácil, meus irmãos, percebermos a inclusão das crianças no pacto com Israel, na renovação do pacto em Moabe. Esse era o momento quando Israel estava para entrar na terra da promessa Canaã terrena. Deuteronômio capítulo 29, versículos 9 a 11. Naquele momento Deus disse a eles: guardai as palavras desta aliança, cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje todos diante de Jeová, vosso Deus, as vossas cabeças, as vossas tribos, os vossos anciãos, os vossos oficiais, a saber, todos os homens de Israel, os vossos pequeninos, vossas mulheres e o peregrino que está no meio dos vossos arraiais, desde o rachador de lenha até ao tirador de água. Deuteronômio 29, 9 a 11. Observem, meus irmãos, nessa leitura, que na lista dos aliancistas, aqueles que Deus abençoou, incluindo-os na aliança com eles, estão os pequeninos, as crianças israelitas.
Mais adiante, quando Israel já estava estabelecido como um reino, Deus pactuou com Davi. Quando Israel já era uma nação forte, poderosa, sob o comando do rei Davi, mais uma vez Deus renovou a aliança com o seu povo na pessoa do rei Davi. 2 Samuel 7, versículos 1 a 29, 1 Crônicas 17. Na aliança com Davi, Deus prometeu edificar um trono e uma casa eterna por meio de um filho de Davi, Jesus. Deus também inclui a casa de Davi, ou seja, os descendentes de Davi, no descendente de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo, filho de Davi. A genealogia de Davi no Novo Testamento começa dizendo assim, filho de Davi, filho de Deus, ou termina dizendo assim, indicando que Jesus é Deus, que se fez homem, que veio a esse mundo para cumprir em nosso lugar o pacto, porque nós não somos capazes de fazê-lo. E depois de Davi ouvir as promessas da aliança feitas a ele por Deus, ele fez uma oração de ações de graças ao Senhor. 1 Crônicas 17, lerei os versículos 16 e 17. E Davi diz: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. A casa, os filhos, estão incluídos na aliança com Deus. Eu não esqueci o pacto com Abraão. Eu deixei mais para o final. Talvez o mais importante, talvez a mais importante administração. Nós estamos falando do mesmo pacto. O pacto da graça. A promessa de Deus de salvar o seu povo. O compromisso de Deus: eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Mas Deus administrou esse pacto em vários momentos da história. O pacto com Abraão é muitas vezes chamado, com razão, de o pacto da promessa. A família de Abraão era de Ur dos Caldeus, um lugar ímpio, 2.500 quilômetros distantes da Canaã, de onde eles iriam peregrinar, e os descendentes deles de Abraão iriam morar. Mas um dia Deus chamou a Abraão e fez a ele uma promessa. Gênesis capítulo 12. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1 a 3. Notem, meus irmãos, na promessa feita para Abraão estão incluídas a posse de uma terra como herança, o nascimento de um filho, uma numerosa descendência que seria herdeira da terra prometida. Abraão e Sara morreram sem ter obtido o todo das promessas feitas por eles a Deus. Porém, junto com seus filhos, eles viveram sempre pela fé nas promessas de Deus, as promessas da aliança, a promessa do Redentor. Pela fé, eles contemplaram as promessas, a concretização da promessa, ainda que de longe. Diz o escritor aos Hebreus, Hebreus 11. Hebreus 11, lerei 8 a 13. Como viveu Abraão? Como viveu diante dos seus filhos? Como viveu com seus filhos? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe,
não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Como você vive, pai e mãe crente, com seus filhos? Vai parecer para eles que ter uma formação acadêmica é mais importante do que ir para o céu? Vai parecer para eles que ganhar mais dinheiro e mais dinheiro é mais importante do que ir para o céu? Vai impressionar mais a eles filmes e séries da Netflix ou de outros streams? Vai impressionar mais a eles a cultura desse mundo do que a cultura dos céus? Vai parecer mais a eles que você é daqui, desse tipo de vida, desse mundo caído, do que do novo céu e nova terra? Vai parecer para eles que você está vivendo, esperando a concretização da promessa do Salvador e a salvação nele? Vai impregnar muito mais neles e afetá-los muito mais esse mundo do que novos céus e nova terra? Pais crentes como Abraão vivem pela fé. Abraão é conhecido como o pai na fé, o pai dos que creem em Cristo. Deus entrou em aliança com ele, prometendo ser o Deus dele e da sua descendência. Gênesis 17:7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Notem, meus irmãos, as crianças estão incluídas no pacto com Abraão e tem um lugar muito especial no pacto. Qual o sinal do pacto de Deus com Abraão? Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele e disse: todo homem da aliança será circuncidado na pele do seu prepúcio. As mulheres, esposas, mães e filhas estavam representadas nos homens. Então, em Gênesis 17, 9 a 14, Deus estabelece o sinal da aliança com Abraão. Eu lerei, nós já lemos esse texto hoje. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Meus irmãos, a aliança Deus prometeu a Abraão que seria o Deus dele e da sua descendência. E Abraão e sua descendência andariam na presença do Senhor, sendo fiéis a Deus, o Deus soberano, Deus da aliança. E observem, meus irmãos, no texto que nós lemos, notem os irmãos, para fazer parte do povo de Deus no Antigo Testamento, você tinha que ser circuncidado. Isso incluía as crianças. Abraão tinha 99 anos quando ele foi circuncidado. Seu filho com Agar, Ismael, tinha 13. E Isaac tinha 8 dias quando foi circuncidado. No texto que lemos, lá de Gênesis 17, notem os irmãos, estrangeiros podiam fazer parte do povo de Deus, mas para isso tinham que crer no Deus de Abraão e receber como os descendentes de Abraão o sinal da aliança, a circuncisão. Desde Abraão, os adultos que vinham de fora e se uniam ao povo do pacto, crescem no Deus de Abraão,
Os que se uniam eram recebidos em virtude da sua própria fé, mas eram circuncidados, e seus filhos, os meninos, eram admitidos pelo mesmo rito em virtude da fé dos pais, na promessa de Deus: eu serei o vosso Deus, vós sereis meu povo. A circuncisão foi estabelecida por Deus para ser ali no Antigo Testamento o rito de iniciação ou de ingresso na igreja visível. Era um sinal externo, realizado no homem israelita, uma marca externa, a retirada da pele do prepúcio, que sinalizava o pertencer à família da aliança. Os meninos do pacto eram circuncidados ao 8º dia depois de nascidos. Então, observem, meus irmãos, notem, na circuncisão, o menino do pacto via seu sangue cair por terra. Sangue era derramado na circuncisão. E qual era o significado da circuncisão? Quando um pai circuncidava seu filho, estava dedicando ao Senhor. Ele estava dizendo: eu pertenço ao Senhor. E meu filho também pertence a Ele, é um filho da aliança. Faz parte do povo de Deus. Essa é, meus irmãos, a compreensão e a fé colocada em prática pelos pais do que diz o Salmo 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos. Pertencem ao Senhor os filhos. Nós conhecemos bem, até vocês, crianças, o conceito de herança, não? Aquilo que lhe pertence por direito. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Circuncidar os filhos na época do Antigo Testamento era um sinal de fé e submissão à vontade soberana de Deus. Mas também os pais israelitas que circuncidavam seus filhos estavam prometendo criá-lo para Deus, ensiná-lo a obedecer a lei de Deus. Na circuncisão, o pai também estava prometendo ensinar seu filho a respeito do Redentor, que viria derramar o seu sangue para limpá-lo de todo o pecado. Por isso, na circuncisão, o menino do pacto, como fiz referência, vê o seu sangue cair por terra. Seu sangue era derramado, e isso apontava para o sangue de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que se faria homem, que viria a essa terra encarnado como homem, Filho de Deus, Filho de Davi, para derramar o seu sangue. Então a circuncisão não era apenas um ritual de nascimento, a iniciação, um ritual de iniciação. Mais que isso, a circuncisão era um ato de fé na promessa do Redentor que viria. Infelizmente, meus irmãos, com o passar do tempo e por haverem se afastado do Senhor, da lei do Senhor, muitos dos descendentes de Abraão passaram a ver a prática da circuncisão como sendo apenas um rito que, como entendiam erroneamente, garantia as bênçãos de pertencer ao povo de Deus sem ter compromisso com Deus. Eles passaram a ver o rito da circuncisão como uma espécie de garantia automática de fé, de salvação, meio de salvação. Os que pensavam assim tinham uma compreensão errada do modo como Deus justifica, salva o pecador. Imaginavam não precisar do Redentor. Imaginavam não precisar de Cristo, da obra de Cristo, quando a circuncisão apontava para o Redentor, para o Cristo que viria. Moisés já os havia advertido: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Os profetas os advertiram. Por exemplo, Jeremias, em Jeremias 4:4, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como o fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Vejam, meus irmãos, um israelita poderia passar pelo rito da circuncisão, ser circuncidado, sem ter fé no Redentor. É triste isso.
sem crer na promessa da aliança. Mas o valor da circuncisão não estava no rito em si, na cerimônia, no costume, na tradição, mas naquilo que representava o Redentor, a fé no Redentor, a obediência a Deus, que transforma o coração e o faz viver pela fé em Cristo, em obediência ao Senhor da aliança. No Novo Testamento, o batismo com água substituiu, deu continuidade ao sacramento da circuncisão, que era praticada no Antigo Testamento. Não há mais necessidade de sangue derramado. Jesus Cristo já veio, derramou seu sangue pelo povo do pacto. Ele nos lavou com seu sangue. É isso que a água do batismo simboliza. Mas sempre devemos lembrar que desde Abraão a verdadeira circuncisão não era no prepúcio, mas no coração. Um coração que crê em Cristo, um coração lavado, regenerado pelo sangue de Cristo. Por isso, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala da circuncisão como sendo a circuncisão de Cristo. Nós somos, portanto, circuncidados no sacrifício de Cristo, no derramar do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Colossenses 2, 11 a 13, nele, isto é, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então já estamos, meus irmãos, agora falando da nova aliança em Cristo, aliança, todas as administrações da aliança se cumprem em Cristo. Nele nós temos o cumprimento de todas as promessas de Deus, Cristo Jesus. Ele é, como diz o autor aos Hebreus, o mediador de uma nova e eterna e superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Ele cumpriu a promessa do Filho. Nele temos a promessa de um reino eterno, uma casa eterna nos céus, novo céu e nova terra. Nele viveremos eternamente em plena comunhão com Ele, o nosso Senhor. E, meus irmãos, essa longa para vocês, né? Mais breve, na verdade, se for expor mais essas diversas administrações do pacto. Mas essa breve exposição da doutrina do pacto ou da aliança demonstra de maneira clara que desde o começo Deus sempre se relacionou com o seu povo por meio de aliança. Tão solene pacto que é instituído com base no sangue de Cristo. Como ouvimos ontem, um pacto de vida e morte. Ao estabelecer e administrar a aliança com o seu povo, sempre as crianças estiveram, meus irmãos, incluídas. Sempre. Portanto, a aliança estabelecida por Deus com Abraão ainda está em vigor para nós, que somos crentes em Cristo, como Abraão. O sinal da aliança mudou da circuncisão, sinal cruento, com derramar de sangue, para o batismo. Um sinal mais apropriado para o período do Novo Testamento, visto que Cristo já derramou o seu sangue pelo seu povo, para nos lavar dos nossos pecados. Meus irmãos, Deus deu às crianças, filhos de crentes, ainda que um só dos pais seja crente, a bênção de pertencer ao povo do pacto junto com seus pais. E esse direito não foi revogado no Novo Testamento, sendo as nossas crianças do período do Novo Testamento membros não comungantes da igreja visível, a igreja de Cristo, têm eles o mesmo direito ao sinal exterior, visível, este meio de graça, sinal exterior, visível do pacto. Têm eles o mesmo direito que tinham os da antiga aliança, as crianças da antiga aliança que recebiam a circuncisão. Qual o significado do batismo?
o mesmo significado que tinha a circuncisão no Antigo Testamento. No Novo Testamento, na dispensação da graça, o batismo é o rito de iniciação da igreja. Por isso Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. Nós já lemos a pregação do apóstolo Pedro no Pentecostes, Atos 2, mas eu quero lembrá-los novamente o que Pedro disse ali: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Notem, meus irmãos, nessa palavra de Pedro: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos. Estão incluídos vós, os crentes em Cristo, os adultos creem em Cristo, mas também vossos filhos. A promessa é para vós e vossos filhos, e ainda todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Os israelitas que ouviam naquela ocasião estavam acostumados a incluir seus filhos na igreja visível pela circuncisão. Então foi natural para eles compreenderem que a partir dali seus filhos seriam incluídos na igreja visível pelo batismo, pelo rito do batismo. Então, se a promessa e a aliança que Deus fez com o seu povo é para nós e nossos filhos, os nossos filhos estão incluídos entre os que constituem a igreja de Deus e têm direito ao sinal visível desse privilégio, o batismo, que simboliza, significa a obra de Cristo. O sangue de Cristo derramado, lavar, regenerador, renovador, que significa, simboliza a união com Cristo. Eles também, meus irmãos, as nossas pequenas crianças têm direito a esse sinal da graça, da promessa, de outra sorte. Como diz Paulo em 1 Coríntios 7,14, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos, nome com o qual somos identificados, são identificados os membros da igreja no Novo Testamento. O manual litúrgico da nossa igreja, de maneira correta, faz esta afirmação: os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão tinha ao rito da circuncisão. De outro modo, a Escritura não daria aos filhos dos crentes o nome de santos, com que na Sagrada Escritura são designados os membros da igreja. Nem tampouco nosso Senhor os teria tratado nesta relação, dando-lhes a sua bênção e declarando que dos tais é o reino de Deus. Pois para vós, meus irmãos, crentes em Cristo, pois para vós é a promessa: eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, para vossos filhos também, e para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, já concluindo, desde Abraão, o próprio Deus determinou que as crianças, filhos de crentes, fossem incluídas na igreja visível. Meus irmãos, essa ordem de Deus não foi revogada, claro, não foi revogada pelo Senhor Jesus. Na verdade, Ele a cumpriu, Ele veio para cumpri-la. Não foi revogada, evidentemente, pelos seus apóstolos no Novo Testamento, pelo contrário, foi confirmada pelo ensino claro dos apóstolos. Quando se converteu o carcereiro em Filipos e Lídia também, a casa deles também recebeu o batismo. Essa expressão "a casa" não significa essa estrutura de cimento, madeira, gesso, o que quer que seja, mas significa a família, é uma referência à família. Nós, com base na doutrina do pacto, tudo que ouvimos nessa manhã, resumidamente, cremos que a Escritura, Deus nos ordena, nos autoriza a conceder o sacramento do batismo aos nossos infantes, aos nossos filhos pequenos. Para nós, presbiterianos, aliancistas, o batismo infantil é um dever cristão firmemente fundamentado na Escritura Sagrada. Por isso, negligenciar, negar, protelar o batismo
dos nossos filhos, meus irmãos, é um sério pecado. Desobediência a Deus, negar a eles o sinal da aliança, o sinal do pacto. Sendo então as crianças, por determinação de Deus, membros da igreja, eles devem receber o sinal visível da aliança de Deus com o seu povo. Santo batismo com água, sinal da aliança da promessa, sinal da aliança de Deus com o seu povo. Mas eu quero terminar com algumas aplicações. Lembrem-se, crianças, da aliança. Crianças, ouçam bem. Alguns de vocês são pequenininhos, mas vocês podem ouvir. É muito longo para vocês um sermão de 1 hora, 1h30, para a capacidade de vocês. Mas ouçam bem. Papai e mamãe vão repetir essas palavras para vocês, desse sermão, durante a vida toda de vocês. E ouçam bem, crianças. Ser membro da igreja, vir para a igreja, participar da escola dominical, do culto público da igreja do Senhor, ser membro da igreja visível, não o salvará dos teus pecados. Não é isso meio de salvação. Cristo é quem nos salva dos nossos pecados. Receber a água do batismo, o sinal da aliança, o sinal da obra de Cristo, por si mesmo o rito não o salvará. Crianças, vocês precisam crer em Cristo, no Evangelho, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele se fez homem como nós, que Ele se encarnou, que o Espírito Santo gerou Ele no ventre de Maria, que Ele nasceu como uma criancinha, um bebezinho como vocês são, como Helena é. Que Ele cresceu, mas Ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, obedeceu à lei, que Ele morreu na cruz como um sacrifício por ti. Você precisa crer no que o batismo, vocês verão esse sacramento hoje, vocês precisam crer no que o batismo significa. Cristo, sangue derramado de Cristo, a promessa do Redentor. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo em Cristo, o Redentor. E é uma advertência a todos de que nem todos aqueles que estão debaixo das bênçãos do pacto, por terem pais crentes, são crentes em Cristo. Jovenzinhos, adolescentes, todos vocês, lembrem-se, vocês também precisam crer em Cristo, no Evangelho, na promessa do Evangelho. Não é apenas serem membros da igreja visível, não apenas virem ao culto, isso é uma bênção. Vocês têm uma grande bênção. Filhos do pacto, filhos da aliança, vocês são muito abençoados. Vocês são expostos aos meios de graça, à pregação, aos conselhos, ao testemunho do Evangelho, à comunhão da igreja. Mas vocês precisam crer no Evangelho. Nem todos os que recebem grandes privilégios e bênçãos por estarem no contexto da igreja são crentes. São servos de Deus. Não confie no rito do batismo, na tradição do batismo, mas em Jesus Cristo, aquilo que o batismo significa, na obra redentora de Cristo. O batismo deriva toda a sua eficácia na soberana graça de Deus, graça do Espírito Santo, aplicando a nós a obra da redenção, a obra de Cristo. O nosso breve catecismo, de maneira muito boa, diz: os sacramentos tornam-se meios eficazes para a salvação, não por alguma virtude que eles ou aqueles que os ministram tenham, mas somente pela bênção de Cristo e pela obra do seu Espírito naqueles que o recebem. E aos pais, todos nós, pais da aliança, pais de nossos filhos que fazem parte da aliança, o batismo infantil não nos libera da solene responsabilidade de pais pactuais, de testemunhar o Evangelho aos nossos filhos. Na verdade, o batismo nos coloca debaixo desse compromisso, nos lembra desse compromisso.
Nós somos responsáveis, papai e mamãe, de dar testemunho do Evangelho aos nossos filhos, de viver pela fé, de fazê-los vibrar com o Evangelho, alegrarem-se com o Evangelho, de verem a beleza e glória do Evangelho. Nós somos responsáveis de fazer nossos filhos com que nossos filhos, e nisso carecemos, meus irmãos, da obra do Espírito. Nós não convertemos nossos filhos. Nós não convertemos nossos filhos. Mas nós temos a responsabilidade de orar por eles, de ler para eles a palavra de Deus, de explicar para eles a palavra de Deus, de viver pela fé junto com eles, peregrinando em tendas. Será que vai parecer para eles que nossa vida é aqui nesse mundo caído, que nós não estamos em tendas? Então, ídolos desse mundo são mais importantes para eles, se forem para nós também. Nós temos a responsabilidade de trazê-los à igreja, de sentar com eles. E meus filhos já estão crescendo, ficando compridinhos, mas vocês não sabem, eu continuo beliscando eles quando eu estou sentado do lado deles. Para lá. Nós temos responsabilidade de trazê-los à reunião de oração da igreja só quando não pudermos. A comunhão da igreja. Nós temos a responsabilidade de ensiná-los a amar a Deus sobre todas as coisas, a palavra de Deus, a crer em Cristo e a viver para a glória dele. Essa é a responsabilidade de pais do pacto. Isso é nossa responsabilidade, meus irmãos, nós que temos esse privilégio de trazer os nossos filhos para receber o sinal do pacto, o batismo ordenado por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.